Meu querido Leopoldo Siqueira, eu vou falar uma coisa pra você. Ah. Se Dona Iris Abravanel souber que tem roteirista aqui na casa, fazendo uma pantomima dessa, meu irmão... Quem é a Televisa, né? Essa Que novela é isso, tem rapaz? muitos capítulos ainda pra gente curtir na semana que vem, essa ida do Gão pro barraco da Segundona. Não, eu vou ser sincero com você. Eu vou ser sincero. Gão, como te... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Dom Jair. Boa tarde, meu amigo. Meu querido amigo. Boa tarde, Mulambo. Boa tarde. Deixa eu te falar uma coisa aqui, sinceramente, Rael, você deve pagar imposto para ser mais feito que os outros. Deus me livre e guarde. Aqui, ô Gão, não tá bom. Não tá bom. Tá ótimo. Ó, estão te chamando aí, Gão. Deve ser o Elton John de Holanda. Estão te chamando aí. Na Segundona. Tem uma alma penada te chamando aí. Vai, Thiago. Tem alguém te chamando. Será que é a Série C, não? Não, não vou passar lá Hein? perto, não. Vou passar lá perto. Não, mas, Gão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Foi difícil para você? Cara, o primeiro momento foi, mas eu acho que o movimento que a torcida tem feito agora para passar o Cruzeiro a limpo, acho que tem dado novos ares, novos ânimos. Muita gente falou que quando o Cruzeiro caísse para a Série B, né, mudasse de acesso para a Série A2, porque eu gostei, porque o recibo foi passado, eles não gostaram do A2, então nós vamos falar isso direto. Gão. Muita gente falou que a torcida do Cruzeiro abandonaria. E a prova tá aí, a torcida nas ruas exigindo uma limpa no nosso Cruzeiro. 5 fases do luto. Você viu que ele falou que o primeiro foi difícil, a fase do luto. Agora começou a fase da aceitação. Daqui a pouco ele vai entender o que é a situação. O Fael entende bem disso aqui, já passou por lá. A questão é a seguinte, time grande é que não cai, põe isso na cabeça. Muda de Time acesso. grande é que não cai, Muda de acesso. tá? Não cai. Entendeu? O Santos caiu. Como é Não, que é? Caiu. São Paulo caiu. Já ficaram sem caiu. disputar, né? O time da Gávea caiu. Não caiu. Entendeu? Os caras, mas sei lá, tem aquele ditado um dia a casa cai, né? Não sei, né? A dos outros, né, Leopoldo? A dos outros. Escuta, tramelinha pra amanhã ou você não tá ligando Não, pro eu Mundial? não vou tramelar não, sabe por quê? Porque eu já me dou por satisfeito com esse ano maravilhoso. Não acho que o Flamengo tem condição de ganhar do Liverpool, né? Sério que você acha que não tem condições? Tenho certeza O Liverpool absoluta. penou pra ganhar no Monte Rei, tomou prego. Não. Flamengo, rapaz, o CSA ganhou do Cruzeiro, então para de falar. CSA falou ganhou do Cruzeiro. Não acho que o Flamengo tem volume no jogo para poder... Haja vista, Vossa Senhoria tem toda a razão, não tem como contestar o... Contra fato não é argumento, né? Não, e tem outra, o Gão. Eles estão no auge do campeonato deles. No auge do campeonato deles. Certo. E o Campeonato Brasileiro acabou tem 15 dias. Sim. Né? Então você já está aí, o Gerson está penando já para poder correr, o Felipe Luiz está penando para poder correr, já não tem aquele volume de jogo mais que tinha há 2, 3 meses atrás. E então a informação é que o Van Dijk parece que já está vindo já preparado já para o jogo, né? O zagueirão deles está... Aí eu vou fazer o que vocês sempre fizeram, eu vou dar uma de coitadinho e falar que eu não vou ganhar, porque se eu ganhar, parceiro, se eu ganhar, eu vou fazer uma folia nesse estudo vocês aí. Vou só tirar o Leozinho Delícia, porque o Leozinho tem nada com isso, os outros só aí. Mas vocês dois vão me pagar. Vocês dois vão me pagar. Porque vocês fizeram eu passar a assistir futebol depois de 49 anos de idade. Mas deixa eu te perguntar Agora eu vou uma assistir coisa. até futebol de El Salvador. Aquela viagem para passar lá em Copacabana, pá, aí, né, tá Tá de de pé? pesaço, Ah, não, irmão. então Mengão até o fim. Aquela e o banho na Praça 7, que É. ninguém aqui esqueceu. Oi, irmão. Stano, eu vou pedir a ajuda da sua competente equipe, o Pois não. Nazaleta, para tentar achar o Sampaoli aí, porque falaram que ele veio, que ele reuniu e ninguém viu. Cabeça Então, de qualquer bacalhau, coisa, né? faz Não, uma- na verdade, nós reunimos as pessoas mais ricas de Belo Horizonte e o Stanley faltou na reunião. Foi só isso que ficou pendente. O meu dinheiro está investido no Cruzeiro. Vou investir no Então, Cruzeiro. se eu for... Deixa eu te falar então, irmão. Deixa eu te falar. Então tira. Espera o último renunciar. Mas não tem o tal do Pedro lá? O Pedrão tá chegando Mas, junto? não, tudo bem, mas não põe agora, não. E outra coisa também, você falou do Pedro aí, uma coisa pra deixar bem claro aqui. Torcida do Cruzeiro, vão levantar heróis, não. Sejam críticos e cobrem. Levanta herói, não, filho. Herói é quem já fez sua história, já escreveu, como Felício Brandi, grandes nomes. Quem tá aí ainda fazendo escrita ainda espera resolver pra depois. Eu escutei de um dirigente do Galo que até hoje o Pedrão só ganhou dinheiro do lado de cá. Viu? Do lado de lá foi só prejuízo. Opa, então ele Ó, eu também só como quero deixar cruzeirense, claro o vai lá, seguinte. pega o investimento, aplica aqui, e Aplica aqui, entendeu? melhora o time, fica na O Série ano- A o time. O Leopoldo, o ano tá 50 anos sem acabando. ganhar nada lá. Eu quero definir as minhas amizades aqui na TV Alterosa. Sim. Por favor, Tramele, Flamengo e Liverpool amanhã com a bancada. Os senhores, primeiro o pessoal que é do contra. Liverpool, né? Vou usar então a música aí da bandinha que eles gostam lá, né? Bandinha?
Achei que você ia complementar. Bandinha? É. Não, pera, não, começa errado como você chama Coitado, de Beatles rapaz, de o cara bandinha. para com isso, Gal. Ô, louco, velho. Em inglês, então, já que o Jair fala sempre o tchu, É. vamos em inglês, então. Eu quero tchu. Você é tchu? Você vai torcer contra o Vai pro Flamengo, é Liverpool? isso? Não. Tchu pro Liverpool? Não. Você vai torcer contra o Flamengo, né, Eu Rafael? estou só nessa Eu não. bancada, então, aqui. Liverpool 2-0. 2-0. Sem José Roberto Wright, isso não é a mesma coisa. Tá bom. Seu Jair, Flamengo 2-1. o Gão. Então deixa eu entender. Você cantou Beatles, né, pra você falar os meninos de Liverpool, né? E Messi Jair tá com o Flamengo, né? Então vamos dizer que é Pagodinho. Eu preciso do seu amor, paixão forte me domina. Agora que começou, não sei mais como termina. Água da minha sede, bebo da sua fonte. Sou peixe na sua rede, pôr do sol no seu horizonte. Igual a 81, Flamengo 3. Flamengo 3. Não, sem música, sem música. Sem hino, é igual a Dona Filomena colocar música de casamento. Não rola, não. Peraí. Flamengo 3-0. Uma explicação, 10 segundos. Na década de 80, quando o Flamengo começou a afundar, que perdeu a arbitragem, os flamenguistas começaram a se tornar, foi aí que começou a surgir a torcida do Cruzeiro em Minas Gerais, os flamenguistas começam a se tornar cruzeirenses. Com a extinção agora, a falência do Cruzeiro, você já vê que os cruzeirenses já estão mudando, migrando pro Flamengo. Uma perguntinha. É o êxodo rural. pode ir lá, hein? É a inversão do êxodo Sem- rural, sem- entendeu? Uma perguntinha. Stanley, só uma perguntinha. Quantos brasileiros o Flamengo tem mesmo? 6 ou 7, se eu não me engano, não é isso? Na seleção, né? Não, 6 ou 7, não é do isso? esporte. Tudo bem, vamos colocar 87 no esporte, pode 66 também, eu não quero não, ficou 3 brasileiros só. Essa é a diferença de um time gigante, grande, contra um time anão que ainda não cresce, certo? Você tá me empurrando pra lá, Rafael. Não, ele Ele já coloca. começou a defender o Flamengo e Ele coloca. Sem hino. Você tá me empurrando pra lá, Rafael. Sem hino, Thiago. vou concluir o raciocínio. O pessoal converte. Deixa eu concluir o raciocínio. Então o que acontece? Há 50 anos, 50 arredondado, 50 anos que o Atlético não ganha o brasileiro. Eu queria saber se há 50 anos a culpa é do Wright, é do Aragão, é de não sei quem, Porque eu perdi um brasileiro roubado pelo Armando Marques lá em 74, não fico chorando por causa disso. Ganhei 4 brasileiros. Se Mas fala é quiser, eu por tive isso, muito, Gal. ficou 3, tem Vossa problema não. Excelência permite uma parte? Mas há 50 anos a culpa é do Wright, do Já Aragão? começou a representar Vossa o Excelência me Flamengo na permite uma parte, bancada, é a Gal? inversão do êxodo rural da Não, sem música, Thiago. O pessoal vai converter, Thiago. Se Ô, colocar Thiago. música, eles não converte. Não, com ele eu saio da bancada. Não, sem música. Ô, Thiago, Aqui, o Gal. Sim. Por isso que eu venho defendendo há 5 anos aqui nessa casa que o maior, vou pagar caro, o Zé que vai mandar embora, o maior título do Atlético é o vice-campeonato, que ele perdeu pro Flamengo. Ele lembra dele até hoje. Precisa ir longe, não. Você lembra dele até hoje. 2014, Do pisei no gol da pescoço. Maravilha, irmão. 2014, pisei no pescoço dos dois. Dele na final, que foi muito fácil, seu com a virada fantástica. e até nisso tá 6-1, eu tenho 6 copas, ele tem uma só. E por que Até você não nisso tá fala 6-1. desse time? Tem que falar de 80 Rafael, para que a lavada hoje tá muita, velho. Desvalorizou. O representante do Flamengo aqui na bancada, tá falando aqui do 6-1 e tal, desvalorizou meu título porque eu ganhei em cima de um time de segunda Pode divisão. colocar aí o representante de Flamengo, de Santos, de Cruzeiro, cada time representa a estatura que tem. Você representa lá CSA, Ceará, Representa o Paraná e tal. Deixa o Leozinho pegar, assumir esse comando aí. Vai, Aí, Léo. Bala. Essa é resenha, tá? Hein? Vamos resenha. almoçar assistindo o Stanley? cara? Toca a bola pra mim. Vamos. Então, tem o seguinte. Ah. Campeão mundial, só o América. Verdade. Esse coelhinho. Alô aí, Coelhão! É o nosso Coelhão! Futuros jogadores do Cruzeiro. Aí, Toca a bola galera. aí, Léo! Fala, Alerta, Stanley. Vem comigo, Minas Gerais. O abraço. alerta tá no ar. Vamos lá. A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais. Pela sua companhia, meu amigo, muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Muito obrigado por você ter escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Você que estava acompanhando essa bancada maravilhosa, democrática, um show de cobertura esportiva, vem comigo e a minha equipe, nós vamos atualizar você com as principais notícias da nossa Minas Gerais. Muito obrigado mesmo pela companhia. Mas olha, no programa de hoje você vai ver mais um caso de feminicídio aqui na Grande BH. Uma mulher foi esfaqueada no meio da rua. Quem conta pra gente é Etel Correia. Vamos lá. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, pessoal que assiste ao Alterosa Alerta. Olha, às vésperas do Natal, as informações são de mais um feminicídio que acontece. Dessa vez foi em Nova Lima. Uma mulher de 34 anos acabou sendo esfaqueada pelo ex-marido nessa rua. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes de mais essa tragédia. A gente vai esperar a atualização da Etel sobre esse assunto,
mas você vai ver também que uma mulher pulou em um rio e começou a se afogar. 2 militares passavam próximo ao local. Daqui a pouco eu te conto o desfecho dessa história aqui no seu Alterosa Alerta. Vem comigo, uma reunião entre o prefeito de Belo Horizonte e os representantes das empresas de ônibus foi realizada ontem e definiu como irá ficar a tarifa dos ônibus aqui na capital. Mas o encontro não terminou como os empresários do setor esperavam. O aumento foi vetado. A retirada dos trocadores, segundo o prefeito, pesou na decisão dele. Põe na tela. Depois da reunião que durou cerca de 2 horas, o prefeito Alexandre Calil anunciou que não vai autorizar o aumento da tarifa dos ônibus. Esse ano não haverá, mais uma vez, o reajuste, porque o povo sofreu, o povo reclamou, o povo gritou. E enquanto eu for prefeito dessa cidade, o povo tem voz. Nós agora estamos publicando um decreto que eles são obrigados a apresentar uma fórmula única contábil. Eles têm até 2020 para apresentar todas as empresas, não um consórcio, uma por uma individualizada. A fórmula de cálculo, é isso? É isso. O representante das empresas de transporte de passageiros de Belo Horizonte, Joel Pasquale, disse que se não for autorizado o aumento de 25 centavos, haverá redução no quadro de horários dos ônibus que estão sem trocadores. Agora, o maior problema que está perto de acontecer é que hoje algumas viagens não têm cobrador. Com certeza, nós vamos deixar de ter algumas viagens inteiras. Porque 75% do nosso custo é óleo, diesel e mão de obra. Pode ter demissão? Com certeza vai ter. Eu vou entrar na justiça pedindo desequilíbrio, pedindo a tarifa. Eu confio muito no nosso judiciário. Está muito claro como que reajusta o nosso contrato. Pois eu ontem, quando comentava sobre esse assunto da reunião que haveria, eu disse que não tinha dúvida nenhuma que não faltaria bom senso ao prefeito de BH, sobretudo pelo discurso que ele trouxe até agora, em relação à deficiência do transporte coletivo na nossa metropolitana. Citei as matérias que fizemos sobre baratas nos ônibus, citei as matérias que fizemos sobre chovendo dentro dos ônibus, citei tudo isso. E aí, com a prudência de quem sabe que precisa pensar no bem-estar da população, e aí não estou fazendo nenhum tipo de apologia a ele, mas é a decisão que ele já fez, já critiquei várias vezes aqui o prefeito de Belo Horizonte, mas não pode haver aumento de tarifa para um serviço que só regride a qualidade. Não pode. Aumentar tarifa porque aumentou o óleo diesel? E qual a reposição dos ônibus em condições de serem utilizados decentemente pela população foi feito por parte das empresas? Você está brigando com as empresas? Não. Agora, tem uma frase que a gente usa lá na minha Eugenópolis, lá na minha querida Tombos também, né? Um beijo pro pessoal de Tombos, na zona da Mata Mineira. Eu quero falar aqui com o Luciano. Lá na minha terra, a gente fala assim, quem não tem cabeça não se estabeleça. Então, as empresas de ônibus que não se sentirem à vontade, tá certo? Ou não tiverem os seus custos cobertos pelo valor permitido por Sua Excelência o Prefeito de BH, por gentileza, com todo o respeito que eles têm, aos investimentos que vocês dizem fazer, que eu não vejo chegar, peço a rescisão do contrato e abram espaço para que outras empresas mais sólidas, mais organizadas, inclusive empresas internacionais, possam vir operacionalizar ou operar aqui na nossa capital. O que não pode é a chantagem de vocês. Isso que não pode. Então, parabéns ao prefeito Alexandre Calil por essa medida tão austera e tão séria, né? Pelo menos na minha opinião. E não tem chapa branca comigo não, hein? Vou pra cá. Não fica pensando que eu tô penteando macaco para poder falar bem de prefeito, não, que eu não tô não. Você já sabe que eu viro e mexo e meto o cacete nele aqui. Fuga e rebelião. Assim foi a madrugada de hoje no Centro de Remanejamento de Presos em Contagem, aqui na BH. Eu vou dar boa tarde pro Pablo, que ele vai trazer essa matéria pra gente. Pablo, boa tarde. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos. Stanley, segundo a Polícia Militar, o motim começou depois que pelo menos 5 presos fugiram do local. Uma equipe de reportagem ouviu no local os presos e eles disseram que todo o sururu começou pela falta de distribuição de produtos de higiene. Outra situação que ocorreu, Stanley, durante a fuga desses presos, que ainda não se sabe a real quantidade dos foragidos, eles abordaram taxistas e o colocaram de refém.
Graças a Deus ele foi abandonado na BR-381, na altura de São Joaquim de Bicas. E graças a Deus está bem, mas a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública não informa ainda o número exato de quantos presos estão foragidos. O certo é que houve o motim, houve a bagunça toda e tem preso fora da cela, Stanley. Pois é, e aí a gente fica percebendo o seguinte, já trabalhei com esse segmento também e me lembrava, viu, Pablo, de que os detentos no sistema que eu administrei, que era o sócio-educativo, recebiam lá o rolo de papel higiênico e colocavam o rolo de papel higiênico dentro do vaso para entupir o vaso. Olha só para poder virar a cadeia. Isso acontece. Pegavam o rolo de papel higiênico, enrolavam no sabonete, faziam aquela bucha sólida com sabonete e colocavam no vaso de papel higiênico para poder virar a cadeia, para poder falar que está sendo maltratado, poder falar isso. Tem superlotação? Tem, ninguém esconde isso. Ninguém esconde que tem superlotação. Mas lá vou eu de novo olhar para você e te mostrar a minha opinião e a minha posição sobre esse assunto, olhando nos seus olhos. E é assim que eu quero estabelecer a nossa relação. Tem um jeito extremamente simples para que você, cidadão, não vá parar nesse lugar aqui, ó, sujo, mal manutenido, né? Tem um jeito para você não ir para lá. É só não praticar crimes. É só não praticar crimes. Mas me chama mais a atenção, viu, Pablo Thiago? É quem vai, experimenta, sabe que é ruim e faz de tudo para poder o quê, Pablo? E volta. Voltar. Exatamente. Então, agora, meu velho. Com todo respeito à brincadeira que eu posso fazer, Célio, se eu colocasse o papel higiênico no vaso lá em casa, a minha mãe me dava um supetão danado, rapaz. Então, esses presos têm uma certa mordomia dentro dessas condições que são apresentadas. Eu me reservo na minha ignorância de não conhecer a real, né, verdade dentro das celas, mas eu acredito até que tem uma mordomia até mais do que deveria, né? E eu vou ser simples. Você tem uma cela que cabe, ou deveria, foi construída para 4 pessoas. Sim. E tem 15, 20, 40. Tá certo? Essa é a realidade do Estado de todo mundo. Mas, meu querido Paulo Calitre, filósofo Paulo Calitre, sempre diz isso. Se tem 40 por dentro da cela, é porque cabem 40. Tá aqui, Paulo Calitre. Gente, mas tem coisa mais lógica do que isso, não, é? É verdade. Não, é, hein, Vane? Quantas pessoas tem nessa cela? Aí o cara fala e conta. 1, 2, 3, 5, 39, 40. Tem 40. Quantas pessoas cabem na cela? 40? 40. Se tem 40, é porque cabe 40, irmão. É verdade. Agora, se não tá gostoso, se tem lá um subacão a mais, né? Se tem uma encostada, aí, meu irmão, é só não ir lá pra dentro. Aí é outra situação, né? É só não ir lá pra dentro. Tem jeito de não outra reivindicação aí. Só não ir lá pra dentro. Porque se for, não tá bom não. É verdade. Tá bom não. Daqui a pouco eu falo contigo, Pablo. Combinado, comandante. Gente, criminoso e fugitivo da justiça quer mais é sumir do mapa, não é mesmo? Mas nem sempre, viu? Eu vou te apresentar agora o caso do Renato, um senhor de 60 anos condenado por homicídio fugitivo. Depois de mais de 10 anos sumido, a polícia finalmente conseguiu colocar as mãos nele de novo. E sabe como ele foi encontrado? Sabe como? A reportagem vai te contar esse caso que é pra lá de curioso. Lu, joga lá. Grandes criminosos têm a capacidade de enganar a todos. Vítima, polícia, justiça ou, quem sabe, um estádio de futebol lotado e diversas lentes das câmeras de televisão. Quando conhecemos Renato Fernandes Cordeiro, de 60 anos, o clima era de festa. Ele foi o grande personagem da matéria sobre o clássico entre Coritiba e Paraná na reta final do Campeonato Paranaense no primeiro semestre deste ano. O jogo no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, deveria ter torcida única, mas Renato caiu nas graças dos coxas brancas, que o apelidaram de Tiozinho do Paraná. O herói aí é o seu Renato, gentilmente apelidado de Tiozinho Paranista na tarde desse domingo. Ele veio lá do sítio cercado, obstinado, ia dar um jeito de ver o jogo, e não é que o plano mirabolante deu certo, rapaz. Ele caiu nas graças da galera. Você tem mais história que o Paraná! E esse tio é maior que o Paraná! Renato fugiu da cadeia de Pernambuco, no nordeste do Brasil, em 2008. Ele estava preso por homicídio. Veio para Curitiba, viveu escondido do passado de crimes por mais de 10 anos.
até finalmente ser identificado pela Guarda Municipal de Curitiba na última semana. Frequentou uma casa de abrigo, de acolhida aqui no Sítio Cercado. Nossa equipe, quando todo o pessoal que frequenta ali, ele passa por um sistema de triagem. A gente faz o levantamento da ficha funcional, da vida regressa dele. E ali foi constatado um mandato em seu desfavor. A equipe entrou em contato com a cidade de Caruaru e conseguiu o mandato impresso. Renato vivia normalmente aqui na região do Sítio Cercado, em Curitiba, como se nada tivesse acontecido lá em Caruaru, no estado de Pernambuco. Até que no último domingo, ele caminhava aqui tranquilo na rua Isaac Ferreira da Cruz, com a mesma camisetinha do Paraná. O velho conhecido da torcida paranista e também da torcida do Curitiba, o tiozinho do Paraná, foi surpreendido pela equipe da Guarda Municipal, que já estava com mandado de prisão em mãos, e ele foi levado para a cadeia. Ele fez um relato bem simples, dizendo que tinha cometido um crime naquela cidade, mas ele não falou os detalhes deste crime. Caiu. Foi torcer pro time. Deu ruim, né? Uma hora, o anjo dá uma olhada pro lado, né? E aí o cara perde mesmo. Tem que tomar cadeia, mas sabe o que é isso? É essa maldita audiência que tem aí para poder soltar o cara, perguntar se está tudo bem. Gente, praticou o crime, prende. Praticou o crime, mantenha preso. Só assim, e é qualquer um. Só assim é que o nosso país vai começar a enxergar uma direção lisa, leve, transparente, para que a gente possa tocar nosso crescimento aqui no nosso país. Para o ano que vem, crescimento de 2,5% já previsto pelo Paulo Guedes. Novembro, não sei quantos mil empregos já foram criados, já para reboque de outubro, reboque de setembro. Tem coisa boa vindo aí, mas não é por causa do presidente A ou B, não. É porque o Brasil quer que seja assim. Nós estamos querendo que seja assim, né? Então vamos lá. Prendeu, mantenha preso. Não dá regalia para ele, não. Inclusive, em falar em regalia, o Iago Davi vai pegar para mim depois aí, porque eu mandei para ele no Instagram uma postagem do deputado que tem um projeto de lei, salvo me engano, é até o Hélio, o deputado Hélio, lá do Rio de Janeiro. Um projeto de lei que fala de não ter progressão de regime, não ter benefícios para, eu venho cobrando sempre aqui os deputados mineiros, não ter benefícios para bandidos que praticam crimes tais, né? Precisamos ouvir o Hélio, viu, diretora? Vamos fazer contato lá com a assessoria dele e vamos pedir para ele falar conosco no telefone na semana que vem, né? Assim que ele puder. Qual é a ideia? A ideia é, o cara praticou um crime hediondo desse, ele tem que pagar, e tem que pagar preso, não é para pagar com regalias, não é isso? Vem comigo, Minas Gerais, olha só, sexta-feira chegou e o Minascap edição especial de Natal vai sortear mais de R$1 milhão em prêmios, mas é só para BH e região. Você só tem mais hoje e amanhã para comprar o seu Minascap. Presta atenção na premiação. Tem o Giraminas, né? Nele são 5 smartphones e mais 5 mobs, automóveis mobs. Tem R$10 mil no primeiro prêmio. No segundo prêmio tem uma Hilux. No terceiro prêmio, outra Hilux. No quarto prêmio, são 2 casas no quarto prêmio. E somente nesta edição especial tem o quinto prêmio. Você que está me assistindo agora precisa abrir bem os olhos e os ouvidos para isso. No quinto prêmio tem um apartamento, mais um Porsche na garagem. São 45 smartphones. São 5 smartphones, 5 mobs, R$10 mil, 2 Hilux, 2 casas e apenas nesta edição de Natal o quinto prêmio, que é um apartamento com Porsche na garagem. Ajude a APAI e concorra. Você está esperando o quê para ajudar a APAI e mudar a sua vida? Hein, meu amigo? Você só tem mais 2 dias para comprar. Domingo agora é o sorteio ao vivo aqui, às 9 horas da manhã no SBT. Acompanhe, compre e acompanhe. Dedinho cruzado, hein? Um homem esfaqueou e matou a ex-mulher em Nova Lima, aqui na metropolitana da capital. Depois do crime, o suspeito fugiu. O enredo é o mesmo de sempre. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Acompanhe comigo.
Stanley, nós estamos no bairro Chácara Bom Retiro, em Nova Lima, onde o crime aconteceu. Andréa Cristina Pereira, de 34 anos, a vítima, morava há menos de um mês aqui nesse endereço, no número 370. O imóvel pertence ao pai dela, mas o homem liberou a casa para a filha quando ela se separou do marido. Só que o marido de Andréa não aceitava o fim do relacionamento. Vizinhos contam que na noite passada, o homem de 46 anos chegou ao local. Eles chegaram a ver uma discussão entre o casal aqui na rua e em seguida Andréa foi esfaqueada. Aqui no chão, ainda marcas de sangue. A mulher levou várias facadas no tórax e também nas mãos, porque ela tentou se defender. Tinha escutado um barulhão, aí na hora que eu saí já estava cheio de gente aqui já. Não tinha... Quer dizer, não vi nada, né? Na hora que eu cheguei, a mulher estava caída no chão, tá vendo lá que tá até sujo de sangue lá. Uma viatura do SAMU foi chamada, socorreu a mulher até a UPA, que fica bem pertinho, mas ela não resistiu aos ferimentos. Logo depois do crime, Júlio Martins fugiu no carro dele, levando o celular dele e também da vítima. Esse jovem estava na rua e viu a cena. Ele conta que tentou ajudar, mas não deu tempo. Cheguei só uma vez discutindo e ela caindo para trás, gritando socorro. Isso eu desci correndo para ajudar, ele já tinha ido embora de carro. Aí eu tava perdendo muito sangue, não falando nada. Só pedi os meninos para chamar a viatura, veio, atendeu ela e chegou o SAMU na mesmo horário. Andréa Cristina Oliveira, de 34 anos, deixou 3 filhos. Acho que não deu certo, larga, né? Mas só que os homens não concordam, né? Separar, deixar a mulher para outros. Júlio Martins Silva está desaparecido. Na ponte onde o carro dele foi deixado, não foram encontrados vestígios do suspeito. Segundo a PM, o autor do feminicídio já tinha passagens por agressão contra outra mulher. Uma ocorrência de 2006 por ameaça e outra de 2007 também contra essa mesma ex-mulher, mas contra essa vítima atual ele não tinha nenhum registro. A Polícia Militar, né, mantém as suas atividades de busca, né, do suspeito, numa abordagem policial, algo do tipo. Se o autor for localizado, né, for identificado, ele será conduzido. Os bombeiros foram acionados nessa manhã para retirar um corpo na margem de um rio em Nova Lima. Ainda não se sabe se trata de Júlio Martins Silva. Lei Maria da Penha. Ou todos nós nos envolvemos na discussão dela mais a fundo, ou vai ser sempre manchete e matéria nos telejornais, sobretudo policiais aqui de Minas Gerais. Nossos sentimentos às famílias aí. A família, né? Uma menina de 12 anos teria sido estuprada por um parente. O suspeito ainda procurou a garota no dia seguinte para perguntar se ela gostou. Olha só. A irmã da vítima foi a primeira da família a saber sobre o abuso. Eu fiquei assim em choque, porque eu não esperava isso logo dentro da família. Fui trabalhar na escola e não conseguia trabalhar. Eu estava chorando toda hora, nervoso, e os policiais apareceram lá. Conversaram comigo, já vieram direto para cá, na mesma hora. O suspeito é marido da prima da vítima. A jovem contou que foi deitar às 2 horas da madrugada. Instantes depois de apagar a luz, o homem entrou no quarto. Na sexta-feira, que foi quando a gente levou ela pela primeira vez ao médico, foi lá que ela contou que ele a segurou pelo braço, que ele deitou sobre ela e ainda ameaçou ela que se ela contasse para alguém ia acontecer coisa pior. No dia seguinte, o suspeito teria procurado a vítima na internet e depois seguido a garota na rua. Ele mandou mensagem perguntando: e aí, gostou da noite de ontem? Aí ela não respondeu, simplesmente bloqueou e denunciou o contato no WhatsApp. A esposa do suspeito e a sogra dele teriam procurado a família da vítima e pediram para o pai da garota não registrar um boletim de ocorrência. Elas teriam dito ao homem que essa denúncia poderia destruir 2 famílias. Não queria que eu desse queixa, entendeu? Que eu botasse para frente, abafasse o caso. O que ele fez com a minha filha já acabou. Um crime assim, um criminoso assim, não pode ficar solto. Eu espero que, independente disso que aconteceu, ela consiga superar isso algum dia. Pois é, eu queria chamar o Pablo para discutir comigo isso aqui. Pablo, sim, Stanley. Primeira matéria, a gente vê mais um feminicídio
decantado aí pelas pessoas que têm conhecimento da história, que ele não aceitava o fim de um relacionamento. Mas para isso, para combater esse tipo de violência, temos a Lei Maria da Penha. Sem dúvida. Na outra matéria, temos aí uma violência contra uma criança de 12 anos de idade. 12 anos. Né? Que também todo mundo sabe que é um crime hediondo, terrível, tenebroso. Nem os bandidos sequer aceitam esse tipo de gente. Com certeza. Também temos uma lei para isso. Por que um país de tantas leis e tanta impunidade? Por que isso, Pablo? Essa sensação que a gente tem, nós que somos cidadãos de bem, não conseguimos entender isso, e esperamos a solução, porque aí fica dessa forma. Mais um caso como esse, a gente tem noticiado com a experiência aqui na Alterosa Alerta, diversos casos como esse e sem a punição. Eu acho que essa ausência de punição que deixa essas pessoas com essa... são propensos a praticar esse crime, né? Nós vimos o caso anterior, que o rapaz, inclusive, tinha passagem em 2005. Exatamente. E eu queria só chamar a atenção aqui dos deputados mineiros, federais e senadores da República, por exemplo, governador de estado, aquela coisa toda. Olha, a Câmara Federal está praticamente parada discutindo fake news, discutindo fofoca news. Enquanto isso, as mulheres estão morrendo, as crianças estão sendo violentadas e estupradas e não tem nenhuma comissão para poder tratar desse assunto. Exatamente. É isso que eu peço a vocês. Será que nós vamos ser enganados para sempre? Será que nós vamos votar nessas pessoas que contam para nós o que nós queremos e depois eles dão uma bela banana para as nossas necessidades? Precisa mudar isso, Minas Gerais? Em falar em Minas Gerais, deixa eu buscar meu estado. Está na hora de estado vir todo. Todo mundo para a TV Alterosa. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua companhia. Muitíssimo obrigado, mas muito obrigado. Gratidão pura pela sua audiência. Você que estava acompanhando a Alterosa Esporte, a bancada democrática, essa festa danada que o meu querido Leopoldo Siqueira promove todas as manhãs para você de segunda a sexta. Agora você vem comigo, vem com a minha equipe, nós vamos atualizar você com as principais notícias de Minas Gerais. Rola para mim aqui o Pablo Thiago, rola. Ô Paulo, tudo bem com você, né? Minas Gerais é toda nossa. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a toda Minas Gerais, agora conosco na Stanley. Pois é, aí eu ontem fiz uma aqui, agora no final do ano, a gente tem essa, eu vou estar aqui no Natal, vou estar aqui no Ano Novo, então eu fiquei pensando, viu, diretora, presta atenção todo mundo aí que está comigo no suíte. Ontem nós fizemos o seguinte, quem tirasse a foto trabalhando, assistindo, não é trabalhando, você não assistiu ao Alterosa Alerta. Só foto trabalhando. A foto trabalhando, presta atenção você que está em casa de folga, enfim, você que está aí no seu dia a dia e que tem um estabelecimento comercial. Por que eu estou dizendo isso? Muitos amigos meus, Marco Tadeu, Dr. Marco Freitas, o Fred Ferrarese, pessoas que são do meu convívio, estão almoçando em determinados restaurantes, estão tomando café em determinados lugares e está lá na tela o Alterosa Alerta. Tá certo? E televisão é muito caro. Fazer televisão é muito caro. Então você, do seu estabelecimento comercial, que estiver assistindo ao Alterosa Alerta agora, fizer um vídeo seu, no seu estabelecimento, dizendo assim, olha, eu sou aqui do self-service tal, eu sou aqui do espetinho tal, eu sou aqui do açougue tal, pode mostrar a placa do seu estabelecimento, me manda o endereço, porque eu vou fazer o anúncio para você aqui, tá certo? Porque isso tem nome, chama reciprocidade. Muito bom, muito bom. Tá bem? Põe data, olha, hoje, dia tal, eu vou fazer isso, começa a mandar, segunda-feira a gente começa a colocar no ar. Olha que legal, você mostra o vídeo aqui. Deixa eu só acertar com os meninos aqui. Ó, é assistindo ao Alterosa Alerta. Tá certo? Então tá aí, ó. Pega o telefone. Ó, tô aqui, eu sou do Bar do Bigode, no Esplanada. Tô assistindo agora o Pablo Thiago, agora é meio-dia, 1h02. Tá aí, Stanley, manda pra mim aqui que eu vou fazer. Publica nas redes sociais, marca o Alterosa Alerta, você sabe como é que faz. Eu vou falar do seu restaurante, eu vou falar do seu estabelecimento. Tá lá, o Gilmazão fazendo aqui, ó. Eu vou falar do seu restaurante, vou falar do seu estabelecimento. Tá aqui. Vem pra cá, Minas Gerais. Pula todo mundo pra dentro, Olha, tem uma clínica estética aí agora. Tá na clínica de emagrecimento, manda pra mim. Grava, faz o vídeo e fala, clínica tal, assim, assim. Eu vou colocar aqui na tela pra você. Tá bem? Pode mandar aqui que, ó. Nós estamos juntos, como diz o Álvaro Damião, e misturados. Daqui a pouquinho tem Álvaro Damião com o Alterosa agora, hein? Aquele jeitão dele que só você sabe como é que é, pega pra capar. Pablo, tá ok? Stanley, o Porto até chamou a atenção legal aqui. O pessoal que quiser mandar da Clínica Verde também, pode mandar fotinha lá também. Clínica Verde. Dizer que tem uma clínica muito boa aí. Pode mandar também, né? Agora, Stanley, ainda bem que o Thiago pôs a música. Pô, na hora, né? Ainda bem que ele pôs a música. Ele contextualizou o ambiente, ele conhece. O Thiago é irmão, é brother. Agora, Stanley, eu quero salientar uma coisa. As pessoas vão te mandar o vídeo, né, do restaurante. Vídeo. E eu vou para provar o almoço, né? Olha que legal.
Tchau, Paulo. Faz aí que eu vou colocar você aqui, tá? Um menino de apenas 3 anos, morreu ao ser atingido por uma bala perdida. Os disparos foram feitos por criminosos em um aparente acerto de contas. Acontece que o pequeno Enzo estava na linha de tiro. Mais uma vez, se o presidente Bolsonaro está esperando a barbárie, vou dar mais uma informação para o casting de acontecimentos dele. Vamos lá. Os parentes de Enzo Ferreira dos Santos estão muito abalados. Ele é um amor de criança. Fofo, tranquilo, adorava brincar. Os corpos do menino de 3 anos e do passageiro Anderson Leonardo Fontoura Barcelos chegaram ao IML pela manhã. Marcas de sangue ficaram por todo o carro em que eles estavam. Anderson chamou o motorista particular Bruno Carlos Azevedo. Quando ele estava entrando no veículo, foi surpreendido por homens armados que deram diversos tiros. O passageiro morreu na hora. O motorista foi atingido no ombro. No carro ainda estavam a esposa dele com o bebê no colo e Enzo, que foi atingido no tórax. Mesmo ferido, Bruno conseguiu dirigir até encontrar policiais e pedir ajuda. Eles foram levados para o hospital, mas a criança não resistiu aos ferimentos. Já o padrasto foi operado e recebeu alta. De acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói, foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias das mortes de Anderson e Enzo. Os agentes realizaram perícia no local e os parentes também prestaram depoimento nesta quinta-feira. Eles saíram da delegacia sem falar com a imprensa. Segundo informações da polícia, o passageiro morto era chefe do tráfico de drogas da comunidade, conhecido como Léo Peixeiro. A gente quer justiça só, que ajudem, cara. A gente denuncia, ajuda. Pra gente poder não ficar mais uma morte impune de uma criança que tinha 3 anos. Eu só consigo pensar na família. Eu só consigo defender os interesses da família. Eu só consigo prestar a minha solidariedade à família, mais nada. Então, feito o meu recorte do episódio, eu passo a perguntar a você o seguinte: troca de tiros. De que vale para a mãe, agora, nessa altura do campeonato, falar que essa troca de tiros se dava entre policiais e bandidos, ou entre policiais e policiais, ou entre bandidos e bandidos, se o filho dela já morreu? De que vale? Mas precisamos repensar a segurança pública no nosso país, valendo-nos da seguinte máxima: a partir do momento que alguém pratica um crime, se ele for preso e ficar preso, nós teremos um a menos do lado de fora. O problema todo é que o Marco Aurélio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, disse na sentença dele, na decisão dele, que ninguém pode permanecer preso enquanto não for julgado até em última instância. E dá aos advogados uma série de recursos para manter bandidos presos, soltos. E aí, Minas Gerais, quando eu digo isso, os meus colegas dizem: poxa, Stanley, mas você está indo contra a advocacia? Não, não. Eu só acho que a advocacia não pode se sustentar por crimes e criminosos como esses, sejam eles fardados ou não. A família não tem nada a ver com isso. A família precisa de justiça. E sabe qual a justiça que ela vai receber, meu amigo, minha amiga? Nenhuma. Essa que é a verdade. As pessoas não têm coragem para falar isso, mas a gente fala. E fala com propriedade, fala com estatística, fala com números, fala com pessoas. E, infelizmente, no nosso país, nós somos rigorosamente, religiosamente enganados de 2 em 2 anos. Para pensar. Quando chegar março, abril do ano que vem, os seus amigos que você não vê há 3 anos e meio vão chegar para você dizendo assim: sou candidato a vereador. Os seus amigos. Seu primo que não confessa com você, que está te devendo dinheiro, o seu cunhado que fugiu com a sua irmã. Esses vão aparecer como se fossem as pessoas mais decentes e honestas do mundo. Eles terão a solução para muitas coisas na sua cidade. Mas nenhum deles vai se importar, sem dúvida nenhum, em levantar a bandeira de prisão perpétua, por exemplo. Nenhum deles vai fazer isso. 2 jovens são condenados por matar o advogado e policial reformado Carlos Oliveira Barros. Desde janeiro do ano passado, o corpo da vítima nunca foi encontrado. O crime teria sido motivado pela cobrança de honorários no valor de R$300.
R$300 valeu essa morte. Na tela. Iago de Jesus Lopes e André Luiz da Silva confessaram o crime. Para o Ministério Público, isso foi uma estratégia para tentar uma pena menor. A confissão dos jovens não se trata de nenhum ato de arrependimento, muito pelo contrário. Eles responderam inicialmente por um processo de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, cuja pena varia entre 20 a 30 anos. Eles mudaram a narrativa durante a instrução lá naquela vara criminal para que o processo viesse ao júri, porque aqui no júri a pena do crime que estão sendo julgados varia entre 12 e 30 anos. Então é uma estratégia para tentar ter a pena mitigada. Carlos de Oliveira Barros tinha 75 anos, era policial reformado e atuava como advogado. Ele saiu de casa no dia 2 de janeiro do ano passado e nunca mais voltou. O caso foi investigado como desaparecimento, até a polícia descobrir que ele foi assassinado. Os dois jovens, que na época tinham 20 e 21 anos, foram presos dias após Barros não ter sido mais visto. A Polícia Civil chegou a fazer uma reconstituição do crime. O corpo do advogado nunca foi encontrado. Para a promotoria, a morte foi comprovada por outros elementos. O Ministério Público entende que o crime foi triplamente qualificado, já que a motivação teria sido torpe, sem chances de defesa para a vítima e por meio cruel. As 3 qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público são rebatidas pelos advogados. Uma das estratégias é tentar mostrar que elas não se sustentam no processo. O motivo torpe, a denúncia se baseia devido a uma pretensa dívida de R$300, o que não existe base probatória nos autos. O meio cruel, que é a segunda qualificadora, não se mostra presente porque a vítima desmaiou assim que recebeu o mata-leão. Então não houve sofrimento. E existe o último recurso, que é a última qualificadora, que é o recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Ela não foi chamada ao local, ela se dirigiu até o local. Já havia ocorrido um entrevero entre vítima e réu. O local, o Parque das Torres, é um local extremamente perigoso, ela sendo sabedora disso. E a partir do momento que havia alguma certa inimizade entre as partes, ela poderia prever alguma reação negativa. Já a defesa do segundo acusado espera que durante o julgamento a verdade prevaleça, para que os jurados possam chegar a uma conclusão. O fato da denúncia é mentiroso. A denúncia ela foi muito além do que realmente aconteceu naquele dia. A gente vai tatear ao longo do processo, ao longo da instrução, até a possibilidade de uma absolvição do réu André. O advogado, no exercício da sua profissão, ele é indispensável à democracia. Indispensável. Eu só fico me perguntando, aonde é que está, de fato, a aplicação da promessa que nós fizemos de defender a justiça? De fazer e praticar a justiça. Põe de novo a fala do advogado primeiro para mim, por favor. O motivo torpe, a denúncia se baseia devido a uma pretensa dívida de R$300, o que não existe base probatória nos autos. O meio cruel, que é a segunda qualificadora, não se mostra presente porque a vítima desmaiou assim que recebeu o mata-leão. Então não houve... Então você, de acordo com a fala do advogado que está aí, penso eu que não tenha nenhum obstáculo ao meu comentário, você aí, se tiver que amassar a cabeça de alguém com um tijolo, se tiver que cortar o pescoço dela, se tiver que fazer qualquer tipo de barbaridade, não se esqueça de dar o mata-leão primeiro. Dá o mata-leão, desmaia ela, porque aí a qualificadora... Palavra do advogado. Põe aí, ó. Doutor, por favor, nem me conheço, por favor. Repensa a fala do senhor. Se for para não repensar, não dê nenhuma entrevista, que nós somos obrigados a colocar aqui. Põe de novo a fala dele nesse ponto, Miltinho, deixa eu ver. O meio cruel. O meio cruel. Que é a segunda qualificadora. Segunda. Não se mostra presente. Não se mostra. Porque a vítima desmaiou. Ela desmaiou assim que recebeu o mata-leão. Pronto. Então não houve sofrimento. Não teve sofrimento, existe o último desmaiando. recurso, que é a última qualificadora, que é o recurso. Gente, aí não tem pra mim não. Aí não tem pra Stanley mais não. Queria muito ouvir. Aí, doutor, será que era necessário? Com todo respeito. Desanima a gente. Aí vem com todo o respeito também o outro advogado e diz assim, nós vamos trabalhar com a absolvição. Eles fizeram, foi a reconstituição, eles fizeram a reconstituição do crime, doutor.
Eles estavam na reconstituição do crime, eles disseram onde aconteceu as coisas. Eles cometeram o crime. Ele só vai dizer para mim que vai trabalhar com a absolvição. A última parte do advogado diz assim, olha, ali tem outra, hein? Ele foi encontrar com os caras num lugar muito ruim, muito perigoso. Então ele assumiu a possibilidade de lá ser assassinado. Foi o que ele falou pro outro. Hein, doutor? Coração, hein? Que vergonha. Iago de Jesus Lopes foi condenado a 28 anos. Já André Luiz da Silva a 31. 28 anos para um, 31 anos para outro. A tese da defesa não valeu. Mas eu não estou preocupado com a tese da defesa. Estou preocupado com ele ter tentado defender essa tese. É isso que me arrebenta. É isso que me arrebenta. O doutor tentou defender essa tese. Ah, mas é meu direito, é minha obrigação. Não é não. Acredite, não é não. Não é. Produzir uma defesa falsa não é atribuição de advogado. Defender um bandido, quanto mais, e confesso, não é obrigação de advogado. Advogado não tem que ficar achando brechinhas em fatos para poder absorver bandidos que são manifestamente culpados. Não é essa a atribuição de advogado. Não pode ser. Que as faculdades voltem a ensinar isso. Que a Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais troque esse louco desse presidente que ele tem lá, esse Santa Cruz, doido, né? Troque ele. E aqui em Minas Gerais, viu, presidente? Que o senhor possa, por gentileza, ensinar aos novos advogados que nós não somos advogados, não temos que ser advogados velhacos para defender bandido. Eu tenho uma manha para poder... Para com isso, rapaz. Isso é nojento. Isso é nojento. Por isso que tem que juiz e promotor tem que ter poder, sim, para poder investigar até o fim, delegado, policial, para acabar com essa velha crise nojenta de alguns advogados aí. Era para ser sexta-feira de boa, né? 1h15. Um posto de combustível foi alvo de assalto. 2 bandidos renderam funcionários e fizeram a limpa no caixa. Acompanhe. As imagens mostram quando a moto chega no posto no bairro São Joaquim, em Passos. Repare que um dos bandidos desce do veículo e rende o funcionário da loja de conveniência. Ele vai para o caixa e começa a recolher dinheiro. Tudo é muito rápido. Do lado de fora, o comparsa rende outro funcionário do posto. Criminosos fugiram, levando uma mochila vermelha de um outro funcionário do local. Segundo a PM, foram roubados R$350. Durante rastreamento, a polícia conseguiu localizar na casa de um dos suspeitos a moto usada no crime, roupas e 2 armas. Ninguém foi preso. R$300 por uma morte, R$350 num assalto. Mãe e filho passaram por momentos de terror ao terem o carro roubado na porta de casa. Pablo, conta. Pois é, Stanley, esse vídeo aí vai servir como alerta para as pessoas. Olha só, a mãe tá saindo ali com aquele carro branco, dentro do carro tem o filho dela, tranquilo. Parece que a mãe dela possivelmente está ali fechando o portão, mas repare, esse veículo aqui à direita, ele deu ré, Stanley, já saiu para cima do carro. E olha a violência que ele tira a condutora do veículo e mais atrás ali o filho dela. São bem violentos e acabam roubando o carro e fugindo do local. Eu disse no início que a gente tem que ficar alerta, Célia, porque temos que observar o tempo todo. Olha lá, o veículo estava lá embaixo, parado, tranquilo. De repente começou a dar ré justamente quando ela saía com o carro branco. Já foi uma movimentação suspeita. Eu não sei ao certo o que ela deveria fazer, mas ali já poderia de alguma forma prevenir essa ação violenta que foi esse roubo desse veículo, né, Sandro? Ô Pablo, eu vou dizer para você o que eu penso. Sim. Tá? Eu queria convidar as pessoas a assistirem a TV Câmara. Assistirem a TV Câmara, a TV Senado. Sabe? Porque lá, põe as imagens para mim em minha tela, meu time. Lá, na Câmara Federal, no Senado Federal, é o único lugar. No governo não pode, não tem essa envergadura. Pode propor, mas não tem essa envergadura, não tem essa elasticidade. No Judiciário, muito menos ainda. Na Câmara Federal e no Senado Federal são os 2 lugares em que alguma coisa pode ser feita por essa família aí, pela minha, pela do Pablo, pelo dos meninos que estão aqui comigo. Só lá. Como é que isso funciona, Pablo? Fazer com que a lei que estabelece o ato criminoso trate da punição de maneira severa, tal que o bandido tenha receio de praticá-la. Parece simples, né, Pablo? Parece. Parece simples, né? Vou te dar um exemplo. Vira e mexe, as pessoas falam comigo assim, Stanley,
Nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos têm pena de morte. E o índice de criminalidade lá não diminuiu. Mas as pessoas que praticam aqueles crimes sabem que, se pegos forem, tem o final... Uma penalidade fatal, letal. O problema aqui no Brasil, lá, aí você vai para outros países do Oriente Médio, né? Há poucos dias recebi aqui um vídeo, até de um amigo meu, jornalista, onde, num assalto a uma joalheria lá no Oriente Médio, foram filmados os caras e depois eles foram simplesmente enforcados em praça pública com uma retroescavadeira servindo como balança. Assim, para todo mundo ver. Eu quero isso no meu Brasil? Não quero não. Mas olha só, Estelo, o que você está dizendo. A penalidade foi a morte, no caso do seu exemplo. Sim. Mas uma sanção mais pesada, uma pena maior, serve também como exemplo. Serve. E da mesma forma o exemplo é dado quando a pena é razoável. O problema, Luciano, é que quando alguém da Presidência da República ou algum deputado, senador, apresenta um projeto que não aumenta a pena do bandido, não aumenta, não, mas o obriga a pagar por utilizar o sistema penitenciário, eles não querem deixar passar. Existe algo mais justo, Pablo? Responda você que está em casa. Existe algo mais justo? Você, por acaso, chega num hotel e dorme de graça? Não, claro que Você vai num restaurante e come de graça? Com certeza. Vai na padaria, o pãozinho na chapa é de graça? Com certeza. Por que para bandido tem que ser a hospedagem, tem que ser de graça? Muito mais. Você tem ideia de que, se ele tiver a carteira assinada, ele ainda recebe o auxílio reclusão. Isso é nojento. Sob qualquer aspecto. E com esse exemplo, você acha que a criminalidade vai reduzir no país? Não vai, porque é teteia. Quantas vezes nós entrevistamos bandidos aqui que disseram isso? Quantas vezes? Daqui a pouco eu tô solto. Não, a gente já ouviu muito aqueles jovens dizerem, né? Não dá nada pra mim. Não dá nada pra mim. É isso aí. E aí, Minas Gerais, eu quero muito, eu prometo a vocês, a gente vai pegar esse janeiro, vamos fazer uma varredura nas redes sociais dos nossos deputados aqui em Minas Gerais, vamos ver quem é que está defendendo alguma coisa em relação ao combate à violência. Eu estou falando de adulto, de menor idade, de adolescente infrator, nem falei ainda. Nós vamos buscar informações de quais são as posições assumidas pelos deputados federais, estaduais que não legislam sobre isso, mas deputados federais e senadores da República de Minas Gerais, o que é que eles pensam sobre isso. E vou chamá-los pelo nome aqui. Senador tal, o que o senhor pensa? Deputado tal, o que o senhor pensa? Porque eles, senhores com mandato, pode tirar o papo. Eles, por favor, com mandato, vão bater na sua porta para poder te apresentar novas propostas. E aí você vai saber o que eles pensam de feminicídio e o que eles fizeram para mudar. O que eles pensam do Estatuto da Criança e Adolescente, o que eles pensam do Estatuto do Idoso, qual a posição deles em relação à aposentadoria dos idosos, ao sistema de saúde. E aí eles vão dizer, não, a gente está lutando, depois de um ano vocês fizeram o quê? Você que é novato. E você que está aí há muito tempo, fez o quê? Então não permitam que nenhum desses, da maioria dos safados que estão aí, sejam avalistas de novidades para vocês, não. Não permitam em Minas Gerais. Não permitam. O Hélio do Rio de Janeiro que está fazendo uma modificação em alguma coisa. Eu vou procurar saber com mais detalhes e trago para vocês. 2 militares, durante um patrulhamento, salvaram uma mulher que estava se afogando em um rio. Segundo os policiais, o local estava mais cheio que o normal. Eles disseram ainda que honraram o próprio papel, que é salvar vidas. Atenção na matéria, vamos lá. Em fevereiro de 2020, o cabo Marlon completa 12 anos de polícia militar e o cabo Juniel, 11. Na madrugada da última terça-feira, os militares viveram uma experiência emocionante que vai marcar para sempre a vida e a carreira deles. A gente avistou uns 30 metros à frente uma senhora pedindo socorro e ela relatou que a secretária dela havia pulado no rio e que estava se afogando. Não pensamos muito e já entramos lá dentro do rio para tentar salvar aquela pessoa. A princípio a gente não visualizou ela totalmente, só viu um vulto e uma pessoa gritando. Ela estava aproximadamente uns 10 metros da margem. O local não dava pé. E os últimos gritos, eu cheguei a ouvir os gritos que ela dizendo que estava fraca, estava machucada, mas daí houve um silêncio e uma escuridão total, foi a hora que a gente não pensou mais. A vítima estava se segurando em galhos de árvore.
relativamente fino, provavelmente não aguentaria o peso dela, até pelo tempo que ela estava, a força dela já estava se exaurindo já. E teve um momento que ela chegou a descer um pouco na correnteza, mas se segurou em outros galhos que estavam secos e estalavam na hora que ela segurava. Mesmo diante de toda dificuldade e tensão, eles não desistiram. E o cabo Juniel encontrou na rua uma esperança. Encontrei uma barra de ferro próxima à praça, adentrei ao rio, segurando nas galhas e consegui entregar essa barra de ferro para o cabo Marlon. Dessa forma ele conseguiu alcançar a vítima. Emocionados, os dois heróis que arriscaram as suas vidas entrando no Rio Doce de madrugada, falaram da sensação de poder cumprir o papel de polícia, que é salvar vidas. É um sentimento diferente, não dá para explicar assim. Muito embora a Polícia Militar tenha essa valorização, né, da vida, a gente trabalha com isso todo dia, mas sempre vai ser diferente. O sentimento de dever cumprido, né? A gente fez o juramento ao entrar na polícia, né, que servir e proteger, né, mesmo com o sacrifício da própria vida. Pois é, força e honra, soldados. Força e honra. Vou para o intervalo e volto já. Natal do programa Dom e Juan e sua história, deste sábado, vocês poderão conferir um repertório de clássicos da música brasileira com reflexões sobre o amor, Deus e mensagens de esperança para o nosso país. Uma mega produção envolvendo quase 40 profissionais do segmento e uma banda impecável, tocando ao vivo e emocionando o público. Com certeza você também irá se emocionar. Não perca, especial de Natal do programa Dom e Juan e sua história, neste sábado, dia 21, à 1h30 da tarde, aqui na TV Alterosa. Tá certo? Cadê meu Pablo? Ah, sim, e tem as participações, obviamente, da Isabel Guimarães e da nossa querida Carolina Saraiva. Pablo, Thiago, boa tarde para você, um bom final de semana para ti e até segunda, se Deus quiser. Igualmente, Stanley, para todo o estado agora, um bom final de semana e agora é hora, hein? Rapaz, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, porque o que vem por aí é pedrada. É pesado. É pedrada. É pesado. Mas ele sabe como entregar, né? Exatamente. Nosso querido Álvaro Damião segue agora no comando e a gente vai ficar aqui prestando atenção no que vai acontecer. Só tem uma certeza. Vai morrer aí, Stanley. Até segunda, minerada. Beijo no coração. Segue daí, patrão.